Vamos hoje voltar para o nosso início do ciclo, Baruch Hashem. Estamos recomeçando a nossa Torá. Vamos lembrar que, na verdade, quando a gente chega em Simchat Torá, a gente lê a última parashá da Torá, a gente lê o Vezot Abrahá e, imediatamente, a gente já começa a ler o início, o comecinho do Sefer Bereshit. Por quê? Para mostrar o nosso amor pela Torá. Um livro que a gente termina, a gente fecha ele, guarda, e quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ler ele de novo. Não é assim com a nossa sagrada Torá. Baruch Hashem, a gente termina e a gente já recomeça imediatamente essa Torá. Só que a gente tem que saber que não vai ser a mesma Torá do ano passado. Bezrat Hashem vai ser uma nova Torá com novidades, com uma profundidade cada vez maior. E uma vez escutei uma explicação muito bonita que talvez os ensinamentos mais profundos que a gente escuta na vida, justamente a gente acaba escutando conectado com a Parashat Shavua, e isso é muito bom, porque uma vez por ano a gente vai retornar para aquela Parashá, é como se a gente abre a gaveta onde ficou guardado aquele ensinamento e a gente vai poder degustar de novo esse ensinamento que a gente viu nos anos anteriores. Eu queria, nesse novo ciclo que a gente vai fazer da Parashat Shavua, nos últimos 2 anos, a gente foi passando assunto por assunto para entender um pouquinho melhor, né, o que fala cada uma das parashot. Tudo isso a gente tem já gravado lá nos vídeos dos anos anteriores do YouTube. Eu queria, nesse novo ciclo, ao invés da gente pegar todos os assuntos da Parashá, a gente pegar alguns pontos específicos e, Bezrat Hashem, a gente se aprofundar. E o mais importante, isso tem que ter muito claro, todo o nosso estudo de Torá, ele deve ser um estudo que traz a gente para uma melhoria, que traz a gente para uma reflexão, que traz a gente para tomar decisões de vida. Então, essa é a ideia, que a gente possa pegar alguns pontos específicos aqui da nossa Parashá e se aprofundar um pouquinho mais e disso tentar tirar coisas práticas para a nossa vida. A gente vai falar de uma Parashá que simplesmente está falando sobre a criação do mundo, todo o propósito da criação de Hashem está contido aqui nessa Parashá. Tem detalhes aqui dessa Parashá que são importantíssimos para a construção da nossa moralidade, para a construção de todos os nossos valores, e é isso que a gente vai tentar focar hoje, Bezrat Hashem, tentar pegar um pouquinho desses pontos e que vão contribuir para que a gente possa se transformar em pessoas cada vez melhores. A gente vê cenas de selvageria nos vídeos que estão circulando e a gente sempre tem que pensar que Baruch Hashem, a gente está do outro lado, a gente está do lado das pessoas civilizadas, das pessoas morais, das pessoas que, antes de mandar um bombardeio, avisa os civis que eles têm que sair de lá para não matar pessoas que não têm a ver com a história. Então, Baruch Hashem, que a gente esteja sempre do lado certo da história, sempre do lado bom da história, e tudo isso depende, Baruch Hashem, da nossa Torá. Quando Deus criou, a verdade é que quando Hashem ele criou o ser humano, está escrito que ele soprou dentro do ser humano uma alma de vida. Então, quando alguém sopra, assim fala o Zohar HaKadosh, quando alguém sopra alguma coisa, ele sopra algo de dentro dele. Quer dizer que quando Hashem ele soprou dentro do ser humano, não está escrito na Torá que ele colocou dentro do ser humano uma alma de vida. A gente falou um pouquinho ontem na nossa aula do Derech Hashem, um pouco sobre o que é a alma, o que são os anjos, os seres espirituais. Falamos um pouquinho do mundo material, também Mina Shamayim tem tudo a ver aqui com a nossa Parashá Bereshit, da criação do mundo, mas o ponto é que quando Hashem ele soprou a Neshama dentro do ser humano, quando ele deu essa vitalidade, que na verdade a vida não é o batimento cardíaco, não são os sinais cerebrais, a vida é a Neshama conectada com o nosso corpo. Então Hashem ele soprou, quer dizer que essa alma é uma parte de Hashem. E assim fala Shlomo Amelech, Ner Hashem Nishmat Adam. A alma do ser humano é uma vela de Hashem, é o que ilumina
o nosso corpo, essa conexão milagrosa de uma criatura espiritual, que é a alma, com uma criatura material, que é o corpo do ser humano, existe um vínculo, uma conexão milagrosa entre o corpo e a alma, e é isso que Hashem está criando quando ele cria o ser humano. Por que precisa de uma vela dentro do ser humano? Porque o ser humano tem o seu lado material, a gente é feito de Adamá. Então, o próprio nome Adam vem que ele foi feito da Adamá, ele foi feito da terra. Dos 4 elementos que compõem todo o mundo material, justamente o elemento mais escuro, o elemento mais pesado é o elemento terra, é o elemento Adamá. Então, isso significa que a gente tem um corpo que ele é naturalmente pesado. Então, Deus precisou colocar dentro desse corpo, que é materialmente pesado, uma vela, uma luz para poder iluminar esse corpo. E é interessante que a gente percebe no ser humano que muitas vezes a escuridão do corpo ela acaba bloqueando completamente qualquer luz espiritual. É o que a gente está vendo, essas cenas de selvageria, a gente vê que o ser humano, infelizmente, pode descer nos níveis mais baixos possíveis, imaginários, ao ponto de talvez não seja nem mais considerado um ser humano, de tão baixo que as pessoas podem chegar. Existem alguns exemplos aqui na história da humanidade e também, infelizmente, dentro da história do povo judeu, existem muitos exemplos quando que a gente pode perceber que a escuridão do ser humano dominou o ser humano completamente. Olha um exemplo aqui que os nossos sábios trazem. Quando Yoshua bin Nun, ele conquistou Jericó, a gente lê um pouquinho sobre o Yoshua bin Nun, justamente em Simchat Torah, quando a gente terminou a Torá, a Haftará que a gente lê, o trecho depois da Torá que a gente lê, é justamente o começo do Sefer Yoshua, vai ser a entrada do Yoshua com o povo judeu na terra de Israel, logo depois do falecimento de Moshe Rabbeinu. Por 30 dias eles choraram a morte de Moshe Rabbeinu, e depois disso Deus manda o Yoshua e o povo judeu se prepararem espiritualmente para poderem entrar na terra de Israel. Então, o que acontece? Eles vão conquistar a cidade de Jericó. Essa cidade vai ser um milagre aberto, vai acontecer. Um anjo aparece antes de começar a conquista. Um anjo aparece para o Yoshua e fala: olha, não se preocupa, quem vai conquistar essa cidade não vai ser você, você não vai precisar liderar nenhuma batalha. Quem vai conquistar vai ser Hashem, vai ser aqui uma vitória milagrosa. E assim aconteceu, Deus ordenou que o Yoshua ele vai dar uma volta todos os dias. O povo vai dar uma volta, os Koanim tocando o shofarot, carregando o Aron HaKodesh, e no 7º dia, que na verdade era Shabat, mas tinha permissão deles fazerem isso, Deus permitiu para a conquista de Jericó, que o povo deu 7 voltas em volta das muralhas, e as muralhas, de uma maneira milagrosa, são muralhas intransponíveis que, quando os Meraglim, os espiões, entraram na terra de Israel, tiveram medo, falou, não tem como conquistar, são muralhas gigantescas. Então, o Midrash conta para a gente que essas muralhas elas foram engolidas pelo chão, elas simplesmente desapareceram, e o povo judeu, com facilidade, conseguiu entrar e conquistar Jericó. Eles destruíram toda a cidade, e o Yoshua ele deu um comando muito simples, muito direto. A verdade é que não foi só um comando, ele deu uma maldição. Ele amaldiçoou aquele que reconstruísse a cidade de Jericó, ou que construísse uma outra cidade e desse o nome de Jericó para essa cidade. O que aconteceu? Mais ou menos 500 anos depois, se levanta um homem chamado Riel. Esse homem chamado Riel, ele decidiu, era um homem muito rico, ele era muito próximo do rei de Israel naquela época, e ele decidiu isso, estamos falando na época do Eliau Hanavi, profeta Eliau. O Riel, ele decidiu que ele quer fazer um novo empreendimento, e ele vai chamar essa cidade de Jericó.
Então ele falou, olha, essa maldição do Yoshua, já passaram mais de 500 anos, certeza que a maldição não vale mais. Qual era a maldição do Yoshua? Que quem reconstruísse Jericó ou fizesse uma outra cidade e desse o nome de Jericó, ele vai começar a construção enterrando o seu filho mais velho e ele vai terminar a construção quando ele fizer os portões da cidade, ele vai estar enterrando o seu filho mais novo. Significa, ele vai enterrar todos os seus filhos. Essa é a maldição do Yoshua. Então, esse Riel falou besteira. Certeza que hoje em dia a gente já não tem mais nenhum efeito dessa maldição. Já passaram tantos anos e esse Riel foi lá e construiu uma cidade e deu o nome de Jericó. Quer dizer, ele quis frontalmente e contra o comando do Yoshua. Quando ele começou a fazer as fundações da cidade, faleceu o filho mais velho de Riel. Pronto, olha, a profecia está se cumprindo. O que o Riel pensou? Coincidência, pessoas morrem, acidentes acontecem. Meu filho, infelizmente, estava na hora dele morrer e ele morreu. Ele continua construindo a cidade e morre o segundo filho e morre o terceiro filho. Finalmente, quando ele coloca os portões da cidade, o filho mais novo, ele morre e ele é enterrado. Esse Riel, com a coisa escancarada, quer dizer, está muito óbvio, está muito claro, ele continua vivendo na escuridão. Esse é o nível da escuridão do nosso corpo, o quanto a gente precisa da luz da nossa Neshama para tirar esse nível de escuridão. A história não termina aqui. Esse Riel, ele continuou andando em caminhos de idolatria até que teve uma disputa do Eliel Hanavi com os servidores de um deus chamado Baal e eles queriam fazer uma disputa pública para ver quem que tem poder de verdade, se é Hashem ou se é Baal. Então eles iam clamar, cada um ia clamar para o seu Deus, iam fazer uma oferenda e iam ver se o Deus de cada um vai mandar um fogo para consumir essa oferenda. E os seguidores de Baal, eles tinham feito um plano, eles combinaram com o Riel, que ele vai estar escondido embaixo do altar que foi construído, e quando eles começassem a gritar para o Baal, ele ia acender um fogo lá de baixo para parecer que veio um fogo do céu para consumir os korbanot. Deus mandou uma cobra venenosa, essa cobra picou o Riel e ele morreu por causa do veneno dessa cobra. Então, essa é a história muito triste desse homem chamado Riel, que viu na frente dele tudo acontecendo, viu Deus na frente dele, mas ele prefere viver na escuridão. Então, a gente percebe aqui que é impressionante como o ser humano, ele pode, se ele quiser, Deus nos livre, mas ele pode se entregar para os piores níveis de escuridão possíveis e imagináveis. E a gente tem um dos personagens aqui da nossa Torá, da nossa Parashá, que é o Caim. Caim é um dos dois filhos de Adam Arishon. Adam, ele teve dois filhos, ainda quando ele estava no Gan Eden, ele teve o Caim e ele teve o Hevel. Depois ele vai ter ainda um terceiro filho chamado de Shet, mas o Caim, infelizmente, ele vai cometer o primeiro assassinato da história. Mas a gente poderia pensar que o Caim é uma pessoa pequena espiritualmente, o Caim é uma pessoa sem muita espiritualidade, mas olha que incrível, a Parashá conta para a gente que o Caim, ele resolveu fazer um korban para Hashem, ele resolveu fazer uma oferenda para dar para Hashem. O que ele tinha, o Caim? O Caim, ele era agricultor, ele cuidava de plantações, enquanto o Hevel era criador de animais. O que acontece aqui? O Caim, ele pegou parte da produção da terra e ele decidiu oferecer para Hashem. Mas peraí, não está em nenhum lugar da Torá, está escrito que Deus pediu para o Caim oferecer um corban. Da onde ele tirou a ideia de oferecer um corban? Da cabeça dele. O Caim era uma pessoa com uma espiritualidade tão grande que ele conseguiu trazer para o mundo o segredo dos korbanot, o segredo das oferendas, dos sacrifícios para Hashem. Óbvio que Hashem não precisa de sacrifícios, Deus não se alimenta dos nossos sacrifícios,
mas oferecer para Deus um sacrifício significa eu estou pegando um pouco do que é meu e eu estou dedicando para Hashem como um reconhecimento, como um agradecimento, que Ele é o dono de tudo e Ele me deu tudo que eu tenho. Isso significa um corban. Não é que Deus ele precisa das oferendas, como os idólatras pensam que eles vão acalmar os deuses, porque o Deus está com fome e ele vai levar lá uma oferenda de comida para o Deus comer. Hashem, ele é perfeito, Hashem não precisa de nada, Hashem não precisa de comida, não precisa de água. Deus, ele é o máximo nível de perfeição, ele não depende de absolutamente nada. Então, quando a gente faz um korban, isso é um reconhecimento que ele é o dono de tudo. Então, o que aconteceu? O Caim, ele trouxe esse segredo espiritual para o mundo, mas ao mesmo tempo, o que ele ofereceu para Hashem? O pior da produção dele. Ele pegou as piores frutas, as piores verduras, coisas que cresceu do campo, e foi isso que ele ofereceu para Hashem. Hashem, obviamente, não aceitou o corban dele. Hashem falou, não, esse corban eu não quero. Veio o Evel, o irmão dele, e falou, olha, eu gostei da ideia do meu irmão, Kola Kavod. Ele trouxe para o mundo esse conceito, e eu amei esse conceito, eu vou fazer igual também. Só que o Evel pegou os melhores animais que ele tinha, e ele ofereceu para Hashem. Quer dizer, ele fez da maneira correta, final da história, o Caim teve a ideia, mas o corban do Hevel foi aceito e o corban do Caim não foi aceito. Então, o Caim, ele ficou arrasado. A Torá conta para a gente que a expressão que a Torá usa é que caiu o rosto do Caim, ele ficou tão mal, ele ficou tão decepcionado, tão triste, que o semblante dele caiu, e Deus falou para ele, falou, olha, faz chuvá, não tem problema, você errou, você cometeu um erro e você pode consertar. Então, qual deveria ter sido a atitude do Caim? Alguém nesse nível espiritual que trouxe o segredo dos korbanot, aprende com o teu erro, desculpa a Deus, realmente eu fui egoísta, faz um novo corban agora com o melhor da tua produção. O que o Caim fez? Ele foi discutir com o irmão dele e acabou assassinando o irmão dele. Então, a gente vê que o ser humano, ele tem dentro dele um nível de escuridão muito grande. A mesma pessoa que trouxe para o mundo o segredo dos korbanot, ele se tornou o primeiro assassino da história da humanidade. Então, a gente tem que saber lidar com essa escuridão espiritual. A única maneira é através da gente acender a nossa Neshama. Como que a gente acende a nossa Neshama? A gente vai estudar a Torá que Deus entregou para a gente. Através do estudo da Torá, eu estou alimentando a minha alma e isso está fazendo também o meu corpo brilhar, isso está afastando um pouquinho dessa escuridão espiritual que esse material terra que é composto o nosso corpo, ele acaba causando. A luz da Torá, a luz da nossa alma, consegue expulsar um pouquinho dessa escuridão. Então, a gente vê que se a pessoa não aprende a lidar com essa dualidade de corpo e alma, a pessoa, Deus nos livre, pode se afundar, pode mergulhar nos níveis mais baixos possíveis, imaginários de materialismo. Então, a gente vê aqui que Baruch Hashem, a gente pode, através da Torá, através das mitzvot, através de todos os ensinamentos, a gente pode, Baruch Hashem, a gente pode crescer e se conectar com Hashem. Só que um detalhe muito interessante para quem está acompanhando aqui o nosso curso do Sefer HaChinuch, o Sefer HaChinuch, ele explica as 613 mitzvot da Torá, dividido em parashiot. Se a gente prestar atenção no comecinho do Sefer HaChinuch, o que a gente vai perceber? Que o Sefer Bereshit inteiro, todo o livro de Bereshit, ele tem 3 mitzvot. Das 613 mitzvot, só 3 mitzvot aparecem aqui no Sefer Bereshit, e mesmo essas 3 mitzvot, elas não são mitzvot que foram entregues
para todo o povo judeu. Foram mitzvot que foram ensinadas aqui na Torá, mas pontualmente, através da humanidade em geral ou de um certo indivíduo, e a primeira mitzvah que vai aparecer para o povo judeu como um todo é só lá no livro de Shemot, na segunda parashá do livro de Shemot, na parashá Bo. Então, o Rashi aqui na Torá, o primeiro Rashi, o primeiro comentário do Rashi aqui na Torá, ele faz a seguinte pergunta: por que a Torá não começou na parashá Bo? Por que a Torá começa aqui em Bereshit? Peraí, que pergunta é essa, Rashi? A Torá começa do começo. O que o Rashi está questionando? Peraí, se a Torá é um manual de crescimento, se a Torá é uma lição de vida de como eu devo me comportar, o que importa de verdade? Não são historinhas. O que importa de verdade são as mitzvot. O que é uma mitzvah? Um comando de como eu devo viver a minha vida. Então, é isso que a Torá deveria ter começado. A Torá deveria ter começado lá da Parashá Bo, com a primeira mitzvah entregue para o povo judeu. Então, por que a Torá não começou de lá? E a grande resposta que a gente pode ter daqui, olha aqui, resposta incrível. Todas as histórias que a gente vai ler no Sefer Bereshit também é Torá, também são ensinamentos de como viver a vida. Quando eu olho para Avraham Avinu, a forma que ele recebe os convidados da casa dele, isso é Alahá também, isso é Torá, isso é a lei de como receber convidados. A hora que eu vejo a honestidade de Yaakov Avinu, que mesmo trabalhando na casa do maior trapaceiro da época, o tio dele, Lavan, ele foi uma pessoa íntegra. Uma agulha ele não tirou da casa do tio dele, mesmo que o tio dele tentou 100 vezes roubar ele e mudar a recompensa do trabalho dele. Então, essas histórias não são historinhas, essas histórias são manuais de como a gente deve se comportar. Toda a Torá é para transformar a gente em pessoas melhores, tanto através das mitzvot, que aqui já é um comando direto, quanto através das histórias e outros ensinamentos que eu posso aprender de uma maneira indireta, como Bezrat Hashem, eu posso expulsar essa escuridão interna que a gente tem pelo lado do corpo e a gente pode fazer o brilho da nossa Neshama, ela iluminar o nosso corpo e também iluminar Bezrat Hashem, o mundo inteiro. Vamos tentar pegar aqui um ensinamento também muito forte, que eu acho que é importantíssimo, que óbvio que a dor que a gente está sentindo, com todas as perdas, a gente está escutando já mais de 1.000 mortes dentro da terra de Israel, e infelizmente muitos bebês, muitos idosos, quer dizer, é imperdoável o que tá acontecendo lá, mas a gente tem que tentar ter a ótica correta das coisas, tentar ver o que está acontecendo, o que eu posso aprender disso. E, de novo, talvez a grande pergunta, e que a gente não pode gaguejar, a gente tem que ter isso na ponta da língua, aonde está a bondade de Hashem quando acontecem tragédias desse tamanho? Como que a gente pode entender tantas mortes, tantas perdas, se Deus ele é infinitamente bondoso, misericordioso? Parece que tem uma contradição. Essa contradição começou quando? Na nossa paraxá. A nossa paraxá é a criação de Adam Arishon. Adam foi criado no Gan Eden, ele estava no paraíso. O Gan Eden é um lugar onde ele tem a árvore da vida, onde ele pode se alimentar dessa árvore e ele vai viver para sempre. Não existe morte. O plano A de Hashem é uma vida de prazer, uma vida de alegria, uma vida onde não tem morte, onde não tem sofrimento. Esse é o projeto original do Criador do mundo. Mas, infelizmente, não vai dar tempo da gente entrar hoje. Tem outros pontos que eu queria pegar aqui da Paraxá, mas Adam Arishon, mesmo que o nível dele é um nível de um malach, ele era um anjo, ele era uma pessoa num nível espiritual que talvez nunca a gente vai conseguir entender a pureza dele, o nível espiritual dele, mas dentro do nível dele, ele cometeu um erro. Deus tinha dado um comando para ele de não comer o fruto
do conhecimento do bem e do mal, ele acabou comendo desse fruto, ele despencou espiritualmente e, infelizmente, nesse nível mais baixo, ele foi expulso do Gan Eden e Deus deu para ele dois decretos, que esses decretos, até hoje, a gente sente o peso dos decretos de Hashem. Deus decretou que Adão, que era imortal, a partir de agora ele virou um ser mortal. Quer dizer, a maior dor que a gente pode ter na vida é a perda dos entes queridos, pessoas próximas, pessoas que a gente ama muito. Quer dizer, esse momento do desligamento, da perda que a gente está tendo, é uma das maiores dores que o ser humano ele pode sentir. Isso é consequência direta do erro de Adam Arishon. E a segunda maldição que o Adam ele recebeu é que com o suor do rosto dele ele vai conseguir o sustento. Enquanto ele está no Gan Eden, ele tem tudo à disposição dele, anjos estão servindo a Adam Arishon, ele tem tudo do bom e do melhor, absolutamente sem nenhum tipo de esforço, ele pode se dedicar só para o lado espiritual dele. Acabou, ele foi expulso do Gan Eden, ele já não vive mais num lugar paradisíaco, e agora ele vai ter que suar muito para conseguir pagar as contas no final do mês, para conseguir pagar os boletos, e fica naquela luta, não vou conseguir fechar o mês, e fechou, e fecha no crédito especial, e precisa do empréstimo, e está sempre devendo para todo mundo. A gente sabe como é difícil fechar as contas todo final do mês. Isso também é parte da maldição de Adam Arishon. Quer dizer, esses dois decretos, até hoje em dia, já passaram 5.784 anos do erro de Adam Arishon, e até hoje os dois maiores medos da humanidade, o medo de morrer e o medo de ficar sem sustento, isso ainda são os dois maiores medos, são consequência do erro de Adam Arishon. Só que, se a gente parar para refletir, espera aí, é verdade, Adam fez um erro grave, Deus pediu para ele não comer do fruto, ele comeu do fruto, mas ele merece morte agora, quer dizer, alguém que vai viver para sempre, agora tem que passar por essa dor, por esse sofrimento infinito aqui, de perder pessoas queridas, de perder seus parentes, de perder seus amigos. Então, por quê? Será que não é desproporcional o erro de Adam Arishon e o castigo que Hashem ele está dando para a humanidade inteira? Então, isso é a primeira pergunta. Rav Yohanan Zweig, ele fala mais um detalhe aqui muito interessante. A gente olha os costumes, né, que tem no mundo, pessoas que são muito ricas, eles fazem questão de quando falece um parente deles, eles compram os melhores caixões com madeiras nobres. Quanto mais rico é um caixão, mais pesado, mais resistente, mais forte. Enquanto na terra de Israel, por exemplo, as pessoas são enterradas sem caixão, eles são envolvidos numa mortalha e assim eles são colocados no túmulo. Então, peraí, será que isso não é um desprezo para o corpo? E mesmo fora da terra de Israel, que pelas leis do país, a gente não pode enterrar uma pessoa sem caixão, mas a gente faz com uma madeira de durabilidade baixa. Peraí, será que isso não é um desprezo? Então, por que que a gente faz dessa maneira? Terceira pergunta aqui, olha o que o Midrash fala. Vamos entender com muita calma, mas é um Midrash muito, muito forte. Ele fala o seguinte, está escrito no Passuco da Torá, Vayar Elokim et kol asher asá, e viu Deus tudo que ele fez, Verine tov meod, e ele viu que era muito bom, vai riere, vai riboker, yom hashishi. E foi dia, foi noite, foi dia, o sexto dia. Quer dizer, aqui é o final da criação. Olha o que o Midrash fala. Tov é a vida. Tov meod é o potencial da morte. Olha que incrível. Bom significa a vida. E muito bom é a morte. Espera aí. O que o Midrash está ensinando para a gente? Que a morte é algo muito bom. Como que a gente entende o que esse Midrash está falando para a gente? E, por último, olha que incrível, olha o que está escrito no Passuca aqui da nossa Paraxá, Vaitzer Hashem Elokim et Adam
afar min adamá. Quer dizer, Deus construiu primeiro o corpo de Adão. Do que ele fez o corpo de Adão? Do pó da terra. Tanto que, qual que vai ser a maldição, o castigo de Adão? Você veio do pó e agora você vai voltar para o pó. Você vai, entre aspas, se decompor, porque esse é o seu castigo por ter comido do fruto proibido. Então, Deus, ele fez Adão através do pó da terra, ele moldou o corpo de Adão Arishon e soprou dentro desse corpo uma alma de vida. Fala o Urashi, nesse passuca aqui, Urashi fala o seguinte, que Deus juntou para fazer Adão Arishon o pó dos quatro cantos da terra. Ele pegou pó de todos os lugares da terra e ele reuniu. Para quê? Para formar o Adão, para no momento que ele for enterrado, a terra absorver os seus restos mortais. Em qualquer lugar do mundo onde uma pessoa for enterrada, já que ele foi feito com o pó do mundo inteiro, esse corpo ele vai ser absorvido lá naquele lugar. Então, o que significa isso? A gente sabe que existe um processo químico-biológico de quando a pessoa ela falece, a matéria orgânica ela vai sofrer uma mudança e ela vai ser absorvida de novo pelo solo. O que tem a ver se foi feito do pó dos quatro cantos do mundo? O que o Urashi está explicando para a gente? A resposta está no ensinamento do Talmud, espetacular. Olha que incrível. O Talmud fala para a gente, ele traz uma conversa de um dos maiores Tanaim, um dos maiores rabinos da época da Mishnah, chamado Rabi Meir Balanês. Ele uma vez teve uma conversa com Cleópatra, a rainha do Egito. Assim está escrito lá na Guemará, no Talmud em Sanhedrin. Então está escrito o seguinte, que quando chegar a Cleópatra, ela perguntou para o Rabi Meir, vocês acreditam na ressurreição dos mortos, que vai chegar um momento da história onde todos os mortos vão se levantar dos seus túmulos para uma nova vida? Mas eu quero saber uma coisa, as pessoas quando voltarem para a vida, eles vão voltar vestidos ou eles vão voltar sem roupa? Como que eles vão voltar para o mundo? Então, pergunta interessante, como as pessoas vão ter o Triata Metim, a ressurreição dos mortos? Olha o que o Rabi Meir respondeu para ela, olha só. Se até mesmo uma semente de trigo, ela é plantada nua, ela é plantada sem nada envolvendo ela, e ela brota com várias camadas de casca, então assim também, mais ainda o ser humano, mesmo que ele é colocado na terra sem roupa, quando ele se levantar da terra, ele vai vir muito bem vestido com roupas honrosas. Essa conversa parece só uma analogia, mas essa visão do Rabi Meir está ensinando para a gente algo fundamental que pode mudar completamente a forma como a gente olha para a vida e para a morte. Olha que incrível! Quando eu pego uma semente de uma planta e eu coloco ela na terra, o que acontece? Primeiro acontece um processo de apodrecimento dessa semente, essa semente começa a se desfazer na terra, mas dessa semente na terra vai sair um novo potencial de vida, vai sair agora, vai florescer uma planta, vai vir uma vida disso. Olha o que o Rabi Meir está ensinando para a gente. Quando a gente vai enterrar um morto, a gente não está descartando esse corpo. A gente está plantando esse corpo para que ele possa, no momento certo, brotar novamente para a vida. Olha que ensinamento incrível do Rabi Meir. Quando a gente tem, por exemplo, a gente sabe que cada tipo de planta, ela só se desenvolve em certos tipos de solo. Eu lembro até hoje as minhas aulas de quarta série, quinta série na escola, que o feijão precisa de terra roxa. Quer dizer, existem para cada plantação o tipo de terra ideal para ele poder crescer. E às vezes tem tipos de plantas que não desenvolvem num certo ambiente. Não adianta você tentar, não adianta insistir, não é a terra ideal, não é o clima ideal, essa planta não vai conseguir crescer.
É por isso que Deus ele fez questão, quando ele criou Adam Arishon do pó da terra, ele juntou pó de todo mundo, de todos os lugares do mundo, para quê? Para que no momento que essa pessoa for enterrada, em qualquer lugar do mundo onde ela for enterrada, essa terra é propícia para fazer essa vida novamente, ela brotar. Quando chegar o momento certo, essa terra vai conseguir trazer esse corpo de novo para a vida. Então, o Rav Meir está dando para a gente um consolo muito grande. A morte não é o final de nada. A morte é simplesmente um processo que virou necessário. Quando que ele se tornou necessário? No momento que Adão ele cometeu a transgressão dele, ele comeu do fruto proibido. Por que que Deus decretou a morte? Não foi um castigo, não é que Deus está irado com Adão Arishon, agora eu vou te dar um castigo que você nunca mais vai esquecer na vida. Não é isso. Adão Arishon, quando ele cometeu o erro dele, ele despencou espiritualmente. Agora, dentro do propósito de Adão de chegar na perfeição, a gente tem um pequeno problema. Para essa perfeição ser atingida, agora vai precisar ser acrescentado mais um processo que antes não era necessário. Sem o erro de Adão, para chegar na perfeição, diretamente é só a pessoa ser criada aqui no mundo, ele cumprir as mitzvot, ele vai chegar na perfeição. Agora, depois do erro de Adam Arishon, ele não consegue mais chegar na perfeição, a não ser que ele passe por um novo processo chamado morte. O que é a morte? É simplesmente a separação temporária do corpo e da alma. A alma vai passar pelos concertos que ela tem que passar e o corpo, através desse processo da decomposição. Do pó você veio e para o pó você vai voltar. Isso está renovando o corpo para possibilitar quando chegar o momento correto, quando vier o Mashiach, tiver Riata Metim, a ressurreição de todos os mortos, esse corpo vai poder ser recriado como uma semente, ele cria uma planta muito mais bonita, muito mais completa. Assim também, quando a gente enterra um corpo, a gente está, na verdade, plantando esse corpo, e é por isso que a gente não coloca num caixão bonito, num caixão duradouro, porque justamente a gente quer que o corpo ele volte a ter contato com aquela terra, porque vai ser aquela terra que vai fazer, Bezrat Hashem, que seja em breve, que esse corpo possa voltar para o Tchiat HaMetim, ele possa voltar para a vida. Então, a gente tem que saber daqui uma visão que, na verdade, a morte ela não é o final. A morte simplesmente é um processo temporário de separação do corpo e da alma. Vamos só voltar aqui para a nossa situação agora, para entender um pouquinho e olhar a situação de uma outra maneira. Quando um Yehudi ele morre porque ele é um judeu, ele está sendo perseguido pelo fato dele ser um judeu, isso se chama morrer al-Kiddush Hashem. Ele está morrendo santificando o nome de Deus. Essa pessoa vai direto para o Olam Abá. Ele tem uma limpeza completa de todos os erros que ele fez na vida e essa alma vai direto para o Olam Abá. Significa que todas essas perdas, a gente tem que olhar isso como também uma bondade infinita de Hashem, que vai permitir que essas almas possam se elevar. A gente reza, Bezrat Hashem, para que Deus traga consolo para essas famílias, para que Hashem tire essa dor do coração das famílias o mais rápido possível, mas a gente tem que saber olhar a situação da ótica correta. Tudo que Hashem faz é bondade ilimitada. É por isso que o Midrash ele fala: a vida é Tov e a morte é Tov Meod. É muito bom, porque a morte é o que vai possibilitar a gente poder chegar na perfeição, esse processo de purificação que a gente vai ter depois da vida nesse mundo, que é uma vida limitada, é uma vida passageira,
A gente não pode esquecer que a gente está aqui de passagem e Bezrat Hashem, quando a gente sair desse mundo, aí começa a vida verdadeira. Olha que incrível, a palavra kever, que é túmulo, no Talmud, ela também significa útero. Olha que incrível, o túmulo, na verdade, ele tem um papel como se fosse um útero para preparar esse corpo para o nascimento verdadeiro, para o nascimento definitivo. Quando tiver o Tchiat Metim, todos esses corpos eles vão voltar para uma vida eterna. Essa sim é a vida verdadeira. Aqui a gente não pode esquecer que estamos simplesmente de passagem. Isso dá para a gente uma nova perspectiva do que é a vida, do que é a morte, e a gente começa a enxergar a bondade infinita de Hashem, mesmo quando tem uma tragédia, mesmo quando tem um sofrimento, mesmo quando tem uma dificuldade, aqui também tem, por mais que dói, por mais que é amargo, mas é uma bondade que Hashem está fazendo e que só no final dos tempos, quando chegar o Mashiach, quando Hashem acender a luz, a gente vai conseguir ter uma visão completa da bondade de Hashem e como tudo funcionava de verdade. Aqui é muito difícil, a gente vive limitado ao que os nossos 5 sentidos eles conseguem perceber, por isso que é tão duro e tão difícil a gente entender aqui o que está acontecendo, mas é a hora da gente ter emuná, da gente não desistir e da gente lembrar que tudo que Hashem faz é sempre uma bondade ilimitada. Vamos só falar aqui mais um ponto importantíssimo e que também tem muito a ver com tudo que está acontecendo, infelizmente, em Eretz Israel. A gente estava passando por uma situação em Israel que eu não sei se alguma vez na vida já tinha acontecido, alguma vez na história do povo judeu, que era um nível de ódio gratuito, um nível de desunião, de pessoas se agredindo. Deus nos livre, eu acho que mais cedo ou mais tarde pessoas iam começar a se bater no meio da rua, ia começar uma guerra civil dentro de Israel por causa desse ódio gratuito. Deus odeia esse sentimento de ódio gratuito. Foi isso que destruiu o nosso Beit HaMikdash, foi isso que faz com que a gente está quase 2000 anos no exílio e mesmo quem está em Eretz Israel, a gente nunca está em paz, sempre tem problema com os nossos vizinhos. Por quê? Porque o ódio gratuito não foi consertado. Há 2000 anos tem Lashon Hará, tem Sinat Hinam, tem guardar rancor no coração. Isso estamos falando dentro de Am Israel. E, infelizmente, eu não sei se teve alguma época da história que teve tanto ódio gratuito, que, infelizmente, as pessoas estavam se odiando e quase se batendo no meio da rua, porque um é mais religioso e menos religioso, e esse é de um jeito, e Ashkenazi, Sfaradi, e não se mistura. O que Hashem faz? Todo mundo vai estar junto no mesmo bunker, e todo mundo vai estar rezando junto, e Am Israel inteiro fazendo Teilim. Por que precisa de uma tragédia para a gente se unir? Por que Am Israel não pode se unir quando está tudo bem, está tudo tranquilo? Então Hashem fala, se não se unem por bem, eu tenho uma outra maneira, da mesma maneira que Adam Arishon tem o plano A. O plano A é que não tem sofrimento, não tem morte, não tem dificuldade, mas Adam escolheu o caminho mais difícil. Por que a gente sempre escolhe o caminho mais difícil, de ao invés de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, a gente ter tanto ódio, tanto Lashon Hará, ficar guardando rancor no coração? Por quê? Então Hashem, ele infelizmente tem que mandar o plano B, e agora a gente se junta a Israel, todo mundo, os irmãos em todos os lugares, todas as sinagogas do mundo inteiro, as pessoas se mobilizando para ajudar. Quem pode ajudar com doação de sangue, com comida, com dinheiro? Quem não pode ajudar materialmente, ajuda espiritualmente, rezando, com Teilim? Isso é a Israel, essa união. Olha que ensinamento que a gente tem na nossa paraxá. O Caim, a gente falou, ele ofereceu Corban dele não foi aceito pelos erros dele que ele cometeu, de realmente não ter dado o melhor que ele tinha para Hashem, e o Corban do Hevel foi aceito.
que acontece? Está escrito que eles foram conversar no campo e o Caim se levantou e matou o Hevel. E a Torá não fala para a gente que eles estavam conversando, que foi essa conversa entre Caim e Hevel no campo. E por que o Caim, de repente, se levanta e assassina o seu próprio irmão? O que está acontecendo? E o pior de tudo, uma pergunta que passa batido para a gente. A gente sabe que o Caim, ele matou o irmão por inveja. Mas, por outro lado, a gente sabe que ninguém tem força para levantar um dedo aqui nesse mundo se não está decretado lá em cima. O Caim, ele quis matar o Hevel, mas ele não pode matar o Hevel a não ser que tenha um decreto de morte para o Hevel lá nos mundos espirituais. Significa que se o Caim conseguiu matar Hevel, quer dizer que era hora do Hevel morrer. E ele fez alguma coisa que ele mereceu essa pena de morte. O que o Hevel fez? Ele ofereceu o corban dele. O que ele fez de tão errado? Fala para a gente um Midrash muito forte, e a gente precisa guardar esse Midrash no coração. O que o Caim e Hevel foram conversar no campo? O Caim, ele estava arrasado, como a gente falou, o semblante dele caiu, ele tá ele não sabe que ele faz, ele está inconformado, inconsolável, e ele encontra o Hevel no campo, e ele fala, irmão, você viu que o nosso corban não foi aceito? Ele está desesperado, ele não sabe que ele faz. O o Hevel deveria ter falado? Deveria falar, Caim, olha, vamos lá, eu vou te ensinar, vamos fazer de novo o seu corban. Vamos lá, olha, eu fiz o corban, deu certo, eu vou te ensinar você a fazer também. Era isso que é esperado do Hevel. Mas fala o Midrash que o Hevel virou para o Caim e falou: nosso corban não foi aceito, o teu corban não foi aceito, o meu foi aceito. Problema teu, não problema meu. Hashem falou: vamos ver de quem é o problema. Quando um irmão fala para outro irmão, problema seu, Hashem fala, vamos ver de quem é o problema. Infelizmente, nesse momento, o Evel, ele recebeu um decreto de morte. Mas peraí, qualquer um que falar para o outro, problema teu, ele vai morrer agora? Óbvio que aqui o DNA espiritual do mundo está sendo criado. Então, Deus ele construiu um mundo para que ele possa existir nas bases de amor, nas bases de bondade, de fraternidade, de um cuidar do outro. Olam Hesed Baneh, eu estou construindo um mundo baseado na bondade. A gente sabe que o mundo se sustenta sobre três pilares: ala Torá, ala Avodah, vel Gmilut Hassadim, sobre o estudo da Torá, sobre os korbanot, que é a principal avodá, o serviço, e quando não tem korbanot, é a nossa tefilá que entra no lugar, e sobre gmilut hassadim, atos de bondade, se importar com teu irmão, se importar com o próximo. Quer dizer, o Hafetz Haim chamava todo mundo de irmão, Ahi. Por quê? Porque assim ele sentia que cada um é um irmão dele. Não precisa vir um inimigo matar 1.000 pessoas para a gente sentir que nós somos irmãos. O Hafetz Haim sentia que cada um é um irmão dele, que cada Yehudi é parte dele também. E ele sentia a dor dos outros. E ele quer ajudar todo mundo que ele pode ajudar. O Hevel vira para o irmão dele e fala: problema seu. A Hashem fala: não é com você que eu vou criar o mundo. Eu quero criar um mundo de bondade, de se importar com os outros. Não é com alguém que vira para o próprio irmão e fala: problema seu. Nesse momento, ele recebeu um decreto de morte celestial. A gente tem que consertar alguma coisa. A gente não pode ver uma tragédia desse tamanho. A gente sabe que tudo é de Hashem. E se Hashem ele é misericordioso e bondoso, ele mandou para a gente uma tragédia desse tamanho, é porque a gente precisa acordar. E ele já estava mandando sinais e mandando sinais, e a gente não está escutando. E o sinal vai ficando cada vez mais alto, até precisar de uma tragédia desse tamanho. Teve uma história, só para a gente terminar, de um homem que era um homem muito bondoso, chamado Zelig, e ele tem um gmar de halot para o Shabat.
E esse Zelig, ele todo Shabat, Baruch Hashem, a casa dele, ele preparava 40, 50 halot, e os pobres, pessoas necessitadas, passavam lá e pegavam as halot que precisavam. Toda semana vinha um senhor que precisava de halot, e esse senhor, um Shabat não apareceu, uma véspera de Shabat ele não apareceu, faltava 5 minutos para começar o Shabat, o Zelig escuta batidas na porta, ele abre, está aquela pessoa, infelizmente já tinham acabado todas as halot. Então, o homem fala, eu vim buscar minhas halot de Shabat, e o senhor Zelig fala, desculpa, mas acabou, não tem mais. O senhor veio muito tarde, por que o senhor não veio mais cedo? E o homem fala, não, não, mas eu preciso, eu entendi, mas eu preciso de halot, não tenho halot para o Shabat. E o senhor Zelig fala, eu entendo, mas eu não tenho mais halot, acabaram todas. E o homem fala mais forte, mas eu preciso de halot para o Shabat. E o senhor Zelig fala, mas eu estou falando que eu não tenho mais. E aquele homem perde a cabeça e ele dá um tapa na cara do senhor Zelig, e a família inteira do senhor Zelig para, todo mundo chocado. O senhor Zelig, depois que ele tomou esse tapa na cara, ele fala, o senhor pode esperar um minutinho aqui. Ele entra dentro da casa dele, ele pega duas halot, das halot que ele tinha separado para a família dele, obviamente que ele também tinha para ele, mas naquele Shabat todo mundo da família come um pouquinho menos, e ele dá duas halot para aquele homem e fala Shabbat Shalom, e aquele homem vira as costas e vai embora. A família está lá assustada. Peraí, ele dá um tapa na cara e você ainda vai lá e pega as duas halotas e dá para ele. A família viu que imediatamente o senhor Zelig se trancou numa sala e escutaram que ele ficava andando de um lado para o outro falando com ele mesmo. Então, um dos filhos coloca o ouvido na porta e ele escuta o pai falando assim, falando com ele mesmo. Zelig, Zelig, por que que você precisou esperar esse homem te dar um tapa na cara para entender que ele estava desesperado? Por que que esperou chegar nisso? Por que que Am Israel espera chegar numa tragédia desse tamanho para a gente se ajudar e se unir? Que Bezrat Hashem a gente possa aprender com tudo isso, que Hashem ele tenha Rahamim e que Bezrat Hashem possa terminar o mais rápido possível e a gente possa ter só boas notícias.